aquilo que é exigido pela lei. Então, glória a Deus por isso. Pedimos aos irmãos, a gente aqui tira a máscara na hora de pregar, porque a máscara sufoca. Então nós tiramos a máscara, mas como estamos afastados, não tem o problema. Mas os irmãos aí nas poltronas, a gente pede que os irmãos se mantenham com as suas máscaras e vamos continuar resistindo, pois nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e no final, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Amém, queridos? Nós queremos falar para os irmãos a respeito do nosso coral jovem. Nós estamos montando um coral para a juventude. Nós temos 15 vagas, exatamente por causa desse momento de pandemia, como nós não podemos aglomerar. Então, nos momentos de ensaios, com 15 pessoas a gente consegue ensaiar tranquilo, porque a gente separa cada um na sua posição. Então nós temos 15 vagas, dessas 15 vagas, 10 já foram preenchidas, temos ainda 5 vagas. O coral é só para jovens e adolescentes. Não. Você não, Roberto, você já... É só para jovens e adolescentes. Anselmo também não, Anselmo já passou. Quem sabe a gente vai fazer um de ancião, aí você vai poder participar, Anselmo. Mas, no momento... não? E pegou para você também. Então, se algum jovem aqui está aí, deseja participar do nosso coral, nos procure no final, para a gente poder colocar você na nossa lista. A gente deve começar agora no início de maio. Então, estamos preparando tudo. Nós temos um professor, ele tem formação na área de música e ele vai estar nos ajudando. Então vai ser um coral bem organizado, vai ser um negócio bem bonito e nós queremos contar com os nossos jovens. Foi algo que Deus colocou no nosso coração e em nome de Jesus vai dar certo, para a glória desse Deus todo-poderoso, desse Deus maravilhoso. Se nós fôssemos pagar a um professor de música para ensaiar o nosso coral, com certeza sairia caro, mas o irmão está se colocando como voluntário para nos ajudar, para nos abençoar. Ele está congregando conosco também, então ele vai fazer de forma voluntária e vai abençoar a nossa juventude. Daqui a pouco os irmãos vão ver o coral da juventude aí funcionando. Vai ser um negócio lindo, em nome de Jesus. Queremos agradecer aos irmãos que estão cooperando com as cestas básicas. Já estamos distribuindo cestas básicas, graças a Deus por isso. Algumas famílias que estão passando dificuldades, aí nós já estamos conseguindo abençoar com essas cestas básicas, mas nós precisamos de mais cestas. Chegou aos nossos ouvidos que nós estamos agora precisando de óleo de soja. Então os irmãos que puderem comprar 1 litro, 2, quantos irmãos puderem, de óleo de soja, para poder nos ajudar na cesta básica. A gente pede aos irmãos que sejam solidários com respeito a isso. Estamos também, a partir de sexta-feira, começamos a fornecer sopa. E aí muita gente passou aqui, pegou a sopa, pessoas passaram, levaram, além de levar para si, levaram também para a família, para poderem alimentar suas famílias. Então, glória a Deus por isso, porque a igreja está se movimentando. Quarta-feira vai ter sopa lá no nosso projeto social aqui na Santa Mônica. Então, quarta-feira lá no projeto, sexta-feira aqui na porta da igreja. Então, a igreja está procurando se movimentar para abençoar aqueles que estão à nossa volta e que estão precisando da nossa ajuda, do nosso amparo. Os irmãos que já abençoaram, dentro das condições dos irmãos, continuem nos abençoando em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós louvamos a Ti, somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Nós agradecemos ao Senhor Deus por este zelo, por este amor,
por essa compaixão. Somos gratos a Ti, meu Deus, pelos Teus feitos poderosos, pelos Teus feitos maravilhosos, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, na nossa família. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra penetre profundamente em nossos corações. Estamos estudando sobre o tema da libertação, Senhor, e como verdadeiramente, como foi cantado há pouco, liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos das prisões emocionais, liberta-nos das prisões espirituais, liberta-nos, meu Deus, de tudo aquilo, Senhor, que tem sido cativeiro na nossa vida, em nome de Jesus. E tudo aquilo, meu Deus, que demônios têm, Senhor, se levantado para fazer, para tentar nos destruir, para tentar, ó Deus, de todas as formas nos tirar da rota. Nós usamos a autoridade do nome de Jesus para repreender, para neutralizar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, e nós declaramos que só aceitamos aquilo que vem da parte do Senhor. Ó Deus, recebemos sim os dons, recebemos o fruto, recebemos, meu Deus, aquilo que o Senhor destinou, aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, em nome de Jesus. Mas tudo aquilo que vem, ó Deus, de forma contrária, nós, ó Deus, nós rejeitamos pelo poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Que venha mais do Senhor, que venha mais da Tua presença, que venha mais do Teu poder, mais do Teu fluir, mais da Tua unção sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre a igreja. Meu Senhor, estamos no 4º dia de jejum e de oração pela nação, pelas famílias. Deus, nós levantamos um clamor diante de Ti nesta hora. Meu Deus, o Senhor sabe que a nossa nação precisa, Senhor, urgentemente ser restaurada, ser liberta, ser curada. Deus, em nome de Jesus Cristo, estende a Tua mão sobre o Brasil, estende as Tuas mãos sobre os nossos governantes, estende as Tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós oramos novamente, declaramos ao Senhor, Deus, na ira, lembra-te da misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, não permita que a nossa nação venha, Deus, perecer, que a nossa nação venha sucumbir diante de tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, meu Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja enviando os Teus anjos para pelejar pela nossa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus de amor e de bondade, Deus, estamos também jejuando e orando pelas nossas famílias, Pai. Nós precisamos mais do Senhor nas nossas famílias, precisamos mais do agir do Senhor em cada família, Pai, em nome de Jesus Cristo. Envia, meu Deus, mais da Tua graça, mais do Teu poder, mais da Tua vida sobre as nossas famílias. Vem com o Teu poder de salvação, vem com o Teu poder de cura, Senhor, vem com o Teu poder de restauração, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E contempla cada família brasileira, em especial, meu Deus, nós clamamos a Ti pelas famílias de Nova Betel. Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe, meu Deus, as áreas, ó Deus, que precisam sim de um toque do Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca nas nossas famílias com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua unção. Meu Deus, mais uma vez, fala conosco, nós precisamos ouvir Tua voz. Fala, meu Deus, a cada coração neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Abrimos sim, meu Deus, os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações para receber da parte do Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor preparou para este exato momento, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças ao Senhor. Quem estava aqui na semana passada, no último domingo? Pode levantar a mão, que eu não vou perguntar sobre o que foi falado, não, que eu sei que os irmãos se esquecem. Então nós não vamos perguntar, mas só para lembrar, para trazer a nossa lembrança a respeito do que a pastora Lu falou na semana passada. Os irmãos estão lembrados, sim, que foi a pastora Lu que ministrou a palavra. E ela falou sobre a casa que nos guarda e a casa que nos aguarda. Então ela fez uma analogia entre a casa onde nós moramos,
no seio da nossa família, e aquela casa eterna que nos aguarda, onde nós iremos habitar com o Senhor para todo sempre. Então a casa que nos guarda, essa casa aqui terrena, essa casa onde nós estamos juntos em famílias, e aquela outra casa eterna, aquela outra casa onde nós vamos habitar com o nosso Deus para todo o sempre. E aí, enquanto ela estava ministrando, já aqui eu já estava pensando, refletindo, meditando, porque a gente está fazendo link entre uma palavra e outra para a gente poder chegar a um denominador comum. Então, enquanto ela está ministrando, eu estou ouvindo, Deus está ministrando meu coração a respeito daquilo que ela está falando, mas também eu já estou buscando alguma coisa que eu possa fazer ali uma emenda daquilo que está sendo falado com aquilo que Deus irá me mostrar para que eu possa ministrar. Da mesma forma, quando eu estou pregando, ela também fica ouvindo, prestando atenção para dar continuidade. Então nós estamos assim trabalhando dessa forma, um prega e o outro dá continuidade. Só que a pastora está falando sobre a cura, sobre a restauração da alma, e eu estou falando sobre a libertação. Então a gente está fazendo conexão entre cura e libertação. Cada semana Deus está trazendo algo, às vezes coisas que os irmãos ainda não sabem, outras que já sabem e que estão sendo lembrados para que a gente possa colocar em prática, e Deus tem nos concedido muita graça. Queridos, olha, Deus, se realmente nós acreditamos que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, a Bíblia diz que vai acontecer um casamento no dia que Jesus voltar. A igreja vai se casar com o noivo. A igreja é a noiva, nós que compomos a igreja, nós somos a noiva, e Jesus que é o nosso noivo. Então nós vamos ter um encontro com Ele, nós vamos casar com Ele. Aí os irmãos pensem bem, quando acontece um casamento aqui na terra, nos dias anteriores ao casamento acontece um rebuliço tremendo, né, ou não é? Os noivos chegam ao casamento cansados, desgastados, por causa dos preparativos para o casamento. Mas tanto o noivo quanto a noiva, ambos estão se esforçando para poderem aparecer da melhor maneira possível um para o outro. Agora, os irmãos entendam, a igreja vai se casar com Jesus de qualquer jeito. Nós vamos encontrar com o nosso noivo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não tem preparativo. Queridos, muitos de nós estamos vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. E estamos nos embaraçando com muitas coisas. E talvez chegando, como diz na parábola lá das virgens prudentes e das virgens loucas, diz que à meia-noite o noivo chegou. Só que metade das virgens estavam preparadas para encontrar com o noivo, e a outra metade estava despreparada. Isso não se refere a percentual, sabe? De repente a gente ficar pensando, então pastor, metade da igreja vai subir e metade da igreja vai ficar. Não é isso. Mas fala de uma parte da igreja que está se preparando para se encontrar com o noivo, e de outra parte da igreja que não está nem aí, nem está chegando. Então esse período antes da chegada do noivo
é o período de preparo. Por isso Deus está colocando nos corações de vários pregadores, de vários pastores, para ministrar à igreja sobre algumas coisas que a igreja precisa se desgarrar, precisa abrir mão. Algumas coisas que estão às vezes afetando o coração, manchando a alma, e que nós precisamos abrir mão dessas coisas, precisamos buscar de Deus a restauração, para que possamos nos encontrar com Ele. A Bíblia diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas voltando cá para o nosso assunto, a casa que nos guarda e a casa que nos aguarda. Esse foi o tema da pastora Lu. Enquanto eu estava pensando, aí me veio a ideia, uma pergunta: o que nós trazemos de casa? Ou o que nós trouxemos de casa? Essa é uma pergunta propícia para nós. Trouxemos algumas bagagens da nossa casa, trouxemos algumas bagagens da nossa família, algumas coisas que nós precisamos reconsiderar, precisamos restaurar, precisamos deixar algumas coisas para que nós possamos viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Dessa pergunta, o que nós trouxemos de casa, surgiu uma resposta que se transformou no nosso tema. Trouxemos o que de casa? Heranças familiares. Trouxemos heranças. Da nossa família, queridos, nós herdamos coisas boas, mas também herdamos coisas ruins. Tudo de bom e de ruim que hoje nós temos, trouxemos da família. Se alguém se tornou uma pessoa caridosa, se tornou uma pessoa prestativa, uma pessoa amorosa, uma pessoa calma, uma pessoa paciente, são heranças trazidas da família. Quando nós falamos de heranças, e hoje nós queremos nos referir a 4 tipos de heranças, para a gente poder entender algumas coisas que Deus deseja fazer em nós e que Deus deseja também fazer através de nós. 4 tipos de heranças que trouxemos de casa, trouxemos da nossa família. Primeiro tipo de herança é a herança genética ou biológica. Nós não vamos entrar no assunto porque a gente não entende muita coisa desse negócio não, mas a gente vai pensar em alguma coisa aqui a respeito dessa herança genética ou herança biológica. Outro tipo de herança que nós trouxemos são bens materiais. Se eles tinham alguns bens, alguns pais tinham fazendas, né, Raquel? Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. E aí partiram e deixaram lá uma fazenda para os filhos. Outros pais partiram e deixaram o quê? Dívidas. Mas deixaram também uma herança para os seus filhos. Então, a herança de bens. Outra herança que nós herdamos, recebemos da família, são heranças emocionais. Também muita coisa foi implantada em nós, na nossa área emocional, mas também vieram heranças espirituais. Nós vamos buscar entender bem essas coisas. Então, começando aí pela herança genética, herança biológica.
E aí, geralmente, quando a gente pensa em herança genética, em herança biológica, a gente vai pensar logo em doenças hereditárias. Eu peço aos irmãos assim, como é coisa séria, né? Mas a gente tem que usar exemplos, que os irmãos me ajudem não rindo de mim. Me ajudem. Algumas pessoas, às vezes, que se aproximam de mim, percebem que nesse lugarzinho aqui, olha, não tem mais cabelo, ou tem pouquíssimo cabelo. Aí alguém pergunta assim, mas cadê o cabelo que estava aqui? O gato não comeu. Mas isso aqui é herança genética. Meu pai também tinha esse aeroporto de Muriçoca, aqui onde chama de cocoruto, né? Na cabeça. Eu tenho alguns irmãos também que tem esse aeroporto de Muriçoca, que isso aqui é herança genética. Infelizmente, eu recebi, né? E acredito eu que não tem mais jeito. Aqui a tendência é, se Deus não tiver misericórdia, subir mais um pouquinho. É herança genética. Eu uso óculos desde os 40 anos de idade. Então já há 16 anos eu estou usando óculos, desde os 40 anos. Meu pai também usava óculos. É herança genética. E aí, um dia eu fui, primeira vez que eu fui na médica, oftalmologista, aí ela me fez lá uma sabatina, me perguntou algumas coisas, e dentre essas coisas ela perguntou se tinha algum diabético na família. Meu pai era hipertenso e meu pai tinha diabetes também. Isso está falando de quê? Herança familiar, herança genética. Então a gente começa a entender algumas coisas a respeito dessa questão de herança biológica, de herança genética. Só que herança genética não se refere somente a doenças, não se refere somente a esses males hereditários, essas doenças hereditárias. A herança genética também refere à nossa cor. A herança genética, a cor dos nossos olhos também é herança genética. Esse cabelo meu que é assim, o vento bate de um lado para o outro e ele não sai do lugar, é herança genética também. Ele não tem para onde correr desse negócio, né? Não, é ou não é? Aí não tem jeito. Herdou dos pais, herdou da família. São heranças que nós trazemos conosco. Meu pai tinha 1,86 m de altura. Eu tenho 1,97 m. Então eu acompanhei essa questão da estatura do meu pai. Minha mãe é baixinha, os irmãos sabem, mas o meu pai era alto, tinha 1,86 m de altura. Eu tenho alguns irmãos que têm 1,92 m. Então, dentre os filhos, eu sou o mais alto da família, com 1,97 m. Mas só que veio um sobrinho que tomou meu lugar. Ele tem 2,5 m. É quase um Golias. É quase um gigante. É herança familiar, é herança genética. Então aí nós estamos entendendo algumas coisas a respeito de heranças. A Bíblia vai falar também, não assim diretamente a respeito da herança genética, mas a Bíblia vai mostrar alguma coisa. Eu trouxe aqui para a gente meditar. Josué capítulo 15. Josué capítulo 15, versículos 13 e 14. Josué 15, versículos 13 e 14. Diz assim: os irmãos já estão aí achando, quem não achou vai achar. É logo no início. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia. Só abrir em Gênesis, e aí passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio,
Josué, o sexto livro da Bíblia. Capítulo 15, versículos 13 e 14. Diz assim o texto: Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba. Olha, grava esse nome aí, Arba, que é Hebron. O nome da cidade passou a ser Hebron por causa de Arba. Este Arba era pai de Anak. Quem era Anak? Anak era o pai dos gigantes. Então Arba foi o primeiro gigante aí da família. De Arba veio Anak, e de Anak vieram os seus filhos, os filhos de Anak. Versículo 14 vai dizer assim: Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Aí a gente vai ver agora no texto quem foi Arba. Josué capítulo 14, versículo 15. Quem foi Arba? Diz assim o versículo, capítulo 14, versículo 15: E antes o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então Arba foi um gigante que teve filhos também gigantes. Os seus filhos herdaram dele vamos dizer assim, essa herança genética veio de Arba, o pai dos anaquins, o pai dos gigantes. Então, muitos gigantes que nós vamos ver ali no Antigo Testamento tinham ali descendência de Arba, e vão herdar, vão receber essa herança genética do seu predecessor, Arba. Essa questão de herança genética, você percebe bem quando você se olha no espelho. Aí alguns de nós, quando olhamos para o espelho, nos percebemos assim: poxa, isso aqui meu parece com meu pai, parece com a minha mãe. Herança genética. E que bom que nós somos parecidos com os nossos pais. Ruim é se a gente se parecesse com o vizinho. Mas se a gente se parece com o nosso pai, se a gente se parece com a nossa mãe, glória a Deus, aleluia, está tudo salvo. Louvado seja Deus por isso. Então essas são as questões que envolvem a herança genética, tanto os traços físicos quanto doenças também. E nós queremos agora já partir para a questão da herança de bens. É nosso segundo tipo de herança. E esse tipo de herança é o tipo que todo mundo queria receber. É ou não é? Todo mundo queria que papai e mamãe fossem donos de fazendas, de empresas, para herdarmos aquilo que eles nos deixassem. Mas talvez não tenhamos recebido dinheiro, talvez não tenhamos recebido bens, mas recebemos coisas boas também dos nossos pais. Pois sim, nesses dias, nos jornais, acho que a maioria dos jornais tem-se muito falado a respeito da sucessão ao reinado lá da Inglaterra. Poucos dias morreu o príncipe Philip, né? Morreu o príncipe Philip, e agora só temos a rainha Elizabeth. Mas já há uma discussão lá, quando a rainha morrer, quem vai reinar? Quem vai suceder ao reinado de Elizabeth? Esse reinado tão longevo, já de tantos anos que a rainha Elizabeth está reinando na Inglaterra. Então as pessoas estão esperando aí essa questão da herança, a herança do reinado. Muita coisa ali está sendo já vista por meio dos filhos, dos parentes. Isso se fala de herança de bens.
A Bíblia fala algo a respeito de heranças, e nós queremos ver com os irmãos Lucas capítulo 15, versículos 11 e 12. Vamos ver aí essa questão de herança de bens, partilha de bens. Lucas 15, versículos 11 e 12 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Este rapaz ficou sendo conhecido como o filho pródigo. Talvez algumas pessoas tenham ideia do que é ser pródigo, talvez outras não tenham. Mas uma pessoa pródiga é uma pessoa esbanjadora, é uma pessoa que gasta muito. Se alguém aqui tem o costume de ir ao shopping e chegar lá e passar o cartão de crédito e gastar a rodo, sem pensar que um dia a fatura vai chegar, essa pessoa é uma pessoa pródiga, que ela gasta muito, ela esbanja as suas posses. Então aquele rapaz que é chamado na Bíblia de filho pródigo, ele ficou sendo assim conhecido porque ele gastava muito, porque ele esbanjava muito. Agora, esse rapaz tinha uma visão correta a respeito de herança. Tanto é que ele sabia que possuía uma herança. Então ele tinha uma visão correta a respeito de herança. Ele sabia que aquilo que o pai tinha também era dele. Os bens que o pai possuía também eram dele. Agora, o que nós percebemos de incorreto nas atitudes dele, é que exatamente ele tinha o pai como nada. Para ele o pai não existia. Para ele o pai estava morto. Porque heranças só são passadas quando o dono morre. Então, se aquele jovem pede a herança, a parte da herança, ele estava dizendo: meu pai, o senhor não é nada para mim. Meu pai, olha, eu quero até esquecer de que o senhor existe. Então, isso neste jovem é uma visão correta. Que para ele, seu pai tinha morrido. Nós precisamos ter essa visão correta das coisas, queridos. Quando nós falamos em herança de bens, é bom que a gente saiba o seguinte: o mais importante que nós temos não são os bens que os nossos pais possuem, mas o que de melhor nós temos são os nossos pais. Não o que eles possam nos proporcionar, não o que eles possam deixar para nós. Às vezes a gente vê aí algumas notícias muito tristes de filhos que tiraram a vida dos seus pais por causa da herança dos seus pais. O mais importante não são os bens materiais, não é aquilo que os nossos pais nos proporcionam, mas de verdade a herança, sabe, sem hipocrisia, sem demagogia, mas o fato de ser quem eu sou hoje é legado dos meus pais. O zelo, a preocupação deles em me dar uma boa educação é legado dos meus pais. Meu pai já partiu, eu ainda tenho a minha mãe, mas o que de melhor eu tenho não são os bens da minha mãe, não é aquilo que minha mãe possa deixar para mim, mas é ela enquanto está viva. Que nós tenhamos essa ideia latente, essa ideia firme nos nossos corações. Se você ainda tem o seu pai, se você ainda tem a sua mãe,
Não fique pensando você naquilo que seus pais vão te deixar, mas naquilo que eles são hoje em vida. Terceiro tipo de herança é a herança emocional. Nós já falamos sobre a herança genética ou biológica, falamos sobre a herança de bens e agora chegamos à herança emocional. Então a maioria dessas marcas emocionais que nós temos, coisas boas ou coisas ruins que nós trouxemos dentro de nós, isso é herança familiar. Pensa você o seguinte: se você pegar uma esponja e colocá-la dentro de um vaso cheio de detergente, como vai ficar essa esponja? Cheia de detergente, não é assim? Se você pega uma esponja e coloca ela dentro de um vaso cheio de perfume, como vai ficar a esponja? Cheia de perfume. Se você coloca essa esponja dentro de uma água suja, como vai ficar essa esponja? Também cheia de água suja. A nossa alma é como uma esponja, e essa esponja foi embebida no ambiente onde nós nos criamos, no ambiente onde nós vivemos, e por isso nós trouxemos essas marcas na nossa alma. Essas marcas, queridos, que o novo nascimento não muda. Porque o novo nascimento acontece no nosso espírito, não na nossa alma. Então o nosso espírito foi recriado por Deus, mas a nossa alma ainda sofre as consequências daquilo que nos foi projetado, nos foi dado, nessas heranças que nós recebemos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Pessoas que se sentiram abandonadas dentro do ambiente familiar, pessoas que se sentiram negligenciadas dentro do ambiente familiar, pessoas que sofreram comparação. Pelo amor de Deus, você é pai, você é mãe, não faça comparação com seus filhos. Você não sabe o mal que você faz. Às vezes você olhar para o seu filho e dizer assim: eu queria que você fosse igual ao seu primo, ou eu queria que você fosse igual ao seu irmão, queria que você fosse igual à sua irmã. Nós somos indivíduos, somos únicos. Não existe no mundo inteiro outra pessoa, mas investem tempo em criticar. Digamos que o seu filho não foi muito bem na primeira unidade na escola, aí chegou com 3 em casa, aí você berrou, esperneou e falou para ele que ele é um responsável, porque a única coisa que ele tem na vida é o estudo, a única coisa que ele tem para fazer é o estudo. Aí o menino foi lá e se esforçou para a segunda unidade melhorar. Só que ele não foi ainda tão bem, mas ele tirou 5. Na primeira ele tirou 3, na segunda ele tirou 5. Ele se esforçou, ele foi atrás. Esse menino merece uma crítica ou merece um elogio? É claro que ele merece um elogio, porque ele melhorou. Ainda não chegou no ideal, mas ele melhorou. Mas alguns pais sem sabedoria olham para esse menino que se esforçou e dizem assim: rapaz, você é incompetente. Não é 5 que eu quero, porque o filho de fulano só tira 8, 9.
Então meu filho tira 5. Na terceira unidade, talvez esse menino vai tomar 0. Porque um elogio poderia colocá-lo para cima. Então, pessoas que foram criticadas em excesso, pessoas que sentiram que os pais não gostavam delas. Às vezes os pais são indiferentes, não passam amor, não passam cuidado, carinho. Pessoas que eram agredidas dentro do ambiente familiar, tanto a agressão física quanto a agressão verbal, agressão com palavras. Pessoas que se sentiam invisíveis dentro de casa, ninguém dava atenção. A pessoa entrava e saía em casa e ninguém atentava que ela tinha chegado. Pessoas que se sentiam como um estorvo, alguém que está, sabe, a mais no ambiente. O que vai acontecer com essas pessoas? Quase que geralmente essas pessoas vão ser doentes emocionais. De onde vieram essas heranças emocionais? Da família, da casa que nos guarda. Infelizmente, são marcas que às vezes permanecem para toda a vida. Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11, versículos de 30 a 35. A gente vai ver a história de um rapaz chamado Jefté. Juízes capítulo 11, de 30 a 35. Que interessante a história desse rapaz. E como nós podemos tirar muitas lições da história de Jefté. Versículo 30 diz assim: e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta, grave aí essa expressão, aquilo que saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz. Ele iria sair para a guerra, estava orando a Deus, pedindo a Deus que ele desse vitória sobre os amonitas, e ele faz uma promessa a Deus. E qual é a promessa? Senhor, se quando eu voltar da guerra, alguém sair da minha casa, da porta da minha casa, vindo ao meu encontro, isso será do Senhor, essa pessoa será do Senhor. E ele diz: eu vou oferecer essa pessoa em holocausto, em sacrifício ao Senhor. Versículo 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande morte, desde Aroê até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, eis que a sua filha, meu Deus, lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, celebrando a vitória do pai. E era ela só a única, a filha única que ele tinha. Não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes, entrou em pânico, surtou e disse: ah, minha filha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ou seja, o que ele está dizendo? A promessa que eu fiz a Deus, vou cumprir. Eu vou te oferecer em holocausto, em sacrifício, porque eu prometi a Deus. Daí nós tiramos duas perguntas importantes para a gente. A primeira pergunta é: será que Jefté em nenhum momento parou para pensar que sua filha única poderia sair ao seu encontro para recebê-lo? Ele esqueceu que tinha uma filha em casa esperando, e ele não para pensar: olha, possivelmente a minha filha será a primeira pessoa a sair de casa para me receber.
Mas ele não se lembra do pai, da filha. Ele esquece que deixou uma filha em casa, filha única. A segunda pergunta: que visão Jefté tinha a respeito de família? Qual era a visão de Jefté a respeito de família? Isso fala de quê? Heranças emocionais. A visão que nós temos da nossa família. Juízes capítulo 11, versículos 1 e 2. Juízes capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém ele era filho de uma, como é que está na Bíblia de vocês? Filho de uma prostituta. Mas Gileade, que era o pai de Jefté, gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade, ou seja, Gileade teve um relacionamento sexual com a prostituta, daí veio Jefté, mas Gileade era casado. E o texto vai dizer assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. O que é que eles fizeram? Mandaram Jefté ir embora. Aí a gente começa a compreender que visão Jefté tem de família, a ponto de esquecer da filha, a ponto de esquecer que deixou uma filha em casa. Que visão esse homem, filho de uma prostituta, tem de família? Aí a gente pensa o seguinte: como deveria ser o relacionamento de Jefté com a sua mãe biológica, com essa prostituta? Como será que ele se sentia quando via a mãe tendo relacionamento sexual com vários homens? Como era a cabeça desse rapaz? Aí a gente lembra, a gente está falando sobre herança emocional. Sabe o que se passa muitas vezes conosco, queridos? Nós lemos a Bíblia e achamos que os personagens bíblicos são super-homens, são seres extraterrestres, são seres acima da média, e nos esquecemos que os personagens bíblicos são gente, são homens e mulheres semelhantes a nós. Aí a gente para pensar nesse Jefté, que esquece que deixou uma filha em casa, e a gente começa a pensar: quem era esse camarada? Qual é a história de Jefté? Primeira coisa que a gente vai ver é que ele era filho de uma prostituta, e que ele deveria presenciar, quando estava em casa de sua mãe, vários homens chegando para se prostituir com sua mãe. Aí a gente para pensar agora: como deveria ser o relacionamento de Jefté com os seus irmãos? E a gente vai ver no texto que os irmãos de Jefté fizeram o quê? Colocaram ele para fora, porque disseram: você é filho de uma prostituta, você não é nosso irmão, e nós não te queremos aqui, vai embora. Terceira coisa: como deveria ser o relacionamento de Jefté com Gileade, o seu pai? O que é que uma família espera de um homem, de um pai? Que ele seja um homem seguro, que ele seja um homem responsável, que ele seja um homem protetor, provedor.
família, todo filho, toda esposa espera encontrar nessa figura paterna alguém que dê segurança para a família. Só que no caso de Jefté vai encontrar um pai que não estava nem aí para ele, nem estava chegando. Os irmãos disseram: vai embora, e o pai não faz nada. O pai era omisso. O pai não tinha consideração com ele. O pai era um zero à esquerda. Quem mandava em casa eram os filhos. Aí nos deparamos, queridos, com esse homem chamado Jefté, com marcas emocionais, com feridas emocionais, com heranças emocionais terríveis, a ponto de esquecer-se da própria filha. Heranças emocionais. Como isso tem perturbado as famílias. Mas nós vamos para frente para a gente ganhar tempo. E vamos já partir para herança espiritual. A gente fica pensando quantas discussões existem, quantas discussões teológicas existem a respeito dessa questão de herança espiritual. Quando se fala de herança genética, não há muita discussão, a gente aceita passivamente. Quando se fala de herança de bens, a gente também aceita passivamente, nós não temos muita coisa, não questionamos muito. Quando se fala de herança emocional, também não há muita discussão a respeito do assunto. Mas quando se fala de heranças emocionais, sim. Algumas pessoas não conseguem aceitar que também trouxemos algumas heranças emocionais da nossa família. Um tipo de herança espiritual, que pode também se referir à herança genética. Lu tinha uma colega, quando Lu ainda trabalhava no campo, ela tinha uma colega. A maioria das pessoas dessa família morriam de morte súbita. De uma hora para outra, essas pessoas morriam assim, não estavam com nenhum tipo de doença, nada, e de repente morriam. Se de repente fosse uma pessoa da família, duas pessoas da família, mas várias pessoas em cadeia, situação recorrente na família, pessoas morrendo subitamente, aí a gente já começa a pensar: será que existe algo de espiritual aí no meio? Algumas famílias que nós conhecemos, elas apresentam diversos casos de divórcio. A maioria dos casamentos termina em divórcio. Aí nós paramos para pensar: será que é normal? De repente, numa família, ninguém consegue chegar a amadurecer no casamento. A maioria termina em divórcio. O que mais? Famílias onde a gente vai ver diversas mulheres que são mães solteiras. Normal. Talvez não. Normal é casar, constituir família, ter filhos. Pensar, para analisar, a gente vai se aprofundando mais no conhecimento, no entendimento, porque possivelmente existem razões espirituais nessas coisas. De repente, uma família onde diversas pessoas têm problemas com endividamento, falência, problemas
problemas financeiros. E as coisas acontecem assim em cadeia, ninguém consegue, todos estão com problema de Serasa, SPC. E às vezes, nós, igreja, encaramos essas coisas como normais. Normal é ter o nome limpo. Normal é ter o nome honrado. Essas coisas não são normais. O que mais? Famílias onde diversas pessoas são viciadas em drogas. Existe até um que diz assim: não, eu não uso drogas, eu só tomo cerveja, eu tomo minhas bebidas, mas eu não sou viciado em drogas. Queridos, olha, bebida alcoólica é um dos piores tipos de droga, só que é liberado. Morrem mais pessoas por causa do álcool do que por causa da maconha. Mas as pessoas às vezes olham esse quadro de várias pessoas viciadas em drogas na família e elas veem tudo isso como normal. Outro tipo de família, várias pessoas sofrem com problemas mentais. Pastor, mas isso aí é biológico, é genético. Eu sei que é. Mas podem ter causas espirituais também. Várias pessoas com depressão na família, várias pessoas com problemas mentais na família. Será que a única causa realmente é a causa genética? Ou a gente pode estudar e encontrar também questões espirituais envolvidas ali? Segundo Samuel capítulo 11, nós não vamos ler o texto, porque o texto é muito longo, mas se você quiser marcar na sua Bíblia, segundo Samuel capítulo 11, de 1 a 27, e também o capítulo 12, de 9 a 10, vai contar a história de Davi, uma parte da história de Davi, um dos homens mais, vamos dizer assim, mais famosos da Bíblia, o rei Davi, o melhor rei que Israel já teve. O nome de Davi até hoje está gravado na história de Israel. Davi foi um grande rei, mas ele teve parte da sua história manchada, e exatamente em 2 Samuel capítulo 11, de 1 a 27, 12, de 9 e 10, vai contar um pouco dessa história. Primeira coisa começa quando Davi comete um pecado de adultério com Batseba. Batseba era casada e Davi comete o pecado de adultério com ela. Para os irmãos que não sabem, o capítulo 51 do livro de Salmos, Davi escreve depois deste pecado, quando ele diz lá nesse salmo: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Davi está falando exatamente desse pecado que ele cometeu, o pecado de adultério. Só que ele não fica somente no pecado de adultério, porque um abismo chama outro abismo. E quando ele percebe que aquela mulher com a qual ele havia adulterado engravidou, ele manda matar o marido para esconder a sua culpa, para esconder o seu pecado. A partir daí, algumas coisas vão acontecer na vida de Davi. Primeira coisa, uma coisa, vamos dizer assim, positiva que vai acontecer em sua vida, é que ele se arrependeu do seu pecado. Ele disse para Deus, e é isso que ele escreve no Salmo 51: eu pequei contra ti, Senhor. Graças a Deus porque ele se arrependeu. Graças a Deus porque ele confessou o seu pecado, depois que foi confrontado por Natã, o profeta Natã.
E Deus perdoou Davi ou não? Pecado de adultério e pecado de homicídio. Deus perdoou Davi ou não? Quem acha que Deus perdoou, levanta a mão. Quem acha que Deus não perdoou, levanta a mão. Quem está em cima do muro, não levanta a mão. Mas Deus perdoou Davi. Mas não livrou Davi das consequências do pecado. Você consegue entender isso? Às vezes nós atravessamos o caminho de algumas pessoas que pensam assim: a Bíblia diz que se eu me arrepender e se eu confessar o meu pecado, o Senhor vai me perdoar. Está escrito isso? Está. E é assim mesmo. Agora entenda uma coisa: você vai pagar pelo seu pecado. Você vai sofrer as consequências do seu pecado. De repente, alguém matou uma pessoa ou roubou alguma coisa e depois se converteu. A justiça vai cobrar. Essa pessoa vai ser presa e vai pagar pelo seu delito. Às vezes uma pessoa teve relações fora do casamento, relações sexuais fora do casamento, contraiu uma doença, vai pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar, mas você vai sofrer as consequências do seu pecado. Davi pecou com Batseba, pecou contra Deus, se arrependeu, confessou o seu pecado, mas algumas consequências a Bíblia vai falar que ele vai sofrer. A primeira consequência que ele sofre é a seguinte: a mulher com a qual ele havia adulterado engravidou, a criança nasceu, mas ficou doente e morreu. Consequência do pecado. A Bíblia diz que Davi chorou muito, por muitos dias, pedindo a Deus para curar a criança, mas Deus não curou. Deus permitiu que a criança morresse, para Davi entender que todo tipo de semeadura tem um colheita. Aí alguém vai perguntar: mas pastor, onde entra aí a questão da herança? Simples. Primeiro a criança que morre, depois vai acontecer um incesto entre os filhos de Davi. Um filho de Davi manteve relações com a filha de Davi, incesto na família, e tudo isso como consequência, herança do pecado de Davi. O que mais vai acontecer na família de Davi? De repente, Absalão, um dos filhos de Davi, matou Aminon, filho de Davi, que havia cometido incesto com a irmã. Aí primeiro nós vimos o incesto, herança familiar. Vemos um incesto, Davi se prostituiu. Nós vamos ver prostituição entrando na família de Davi. Davi derramou sangue, nós vamos ver sangue sendo derramado na família de Davi. E é necessário que a gente atente bem para essas coisas, queridos. Heranças familiares. Aí Absalão mata Aminon, um irmão matando outro irmão dentro da família. Depois nós vamos ver rebelião na família, quando Absalão, que era um dos filhos de Davi, se levanta contra ele, querendo tomar o reino. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 15. Depois, em 2 Samuel 16, Davi tinha algumas concubinas
que eram mulheres que faziam parte lá do seu harém. E o que vai acontecer? Absalão se prostituiu com todas elas no terraço do palácio, onde todo mundo podia ver. E nós estamos falando sobre heranças espirituais na família. Um pecado atraindo outro pecado. Depois nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 1, mais rebelião na família. Davi escolheu a Salomão para ser o próximo rei, e Adonias, que era outro filho de Davi, se levanta contra Absalão, querendo usurpar o trono. E por último, mais violência, mais sangue derramado na família de Davi, porque Absalão matou Adonias. Heranças familiares. Prostituição, rebelião e morte. Tudo isso vai se tornar algo natural na vida da família de Davi, depois que ele comete pecado. Há poucos dias eu estava ouvindo uma mensagem que falava sobre heranças espirituais. E nessa mensagem a pastora falava sobre uma mulher que havia praticado alguns abortos. Depois essa mulher se converteu. E nós achamos assim: eu me converti, está tudo cancelado. Nunca houve arrependimento, nunca houve confissão. Mas a gente acha que está tudo cancelado. A gente nunca abriu a boca para falar a respeito do nosso pecado. Mas a gente acha assim: não, agora eu sou crente. Sou crente, passado é passado. É como eu disse aos irmãos todos: novo nascimento acontece no nosso espírito que estava morto. O espírito morto foi recriado. Nós somos agora novas criaturas. Mas algumas práticas nossas do passado, algumas coisas lá do passado, existe alguém que está cobrando ainda, porque nós nunca reparamos. Aí essa mulher praticou 3 abortos. Aborto, queridos, fala de derramamento de sangue, fala de morte de inocente, de incapaz. Porque às vezes a gente pensa assim: não, o feto lá não entende nada. Se alguém já assistiu um vídeo, uma imagem lá de um aborto, vai perceber o seguinte: o feto fica fugindo para não morrer. É uma cena triste, queridos. Aí às vezes a pessoa lá, a mulher, já praticou 2, 3, 4 abortos, já tirou a vida de 4 inocentes. E pensa numa coisa: às vezes a gente pensa que quando a gente mata uma pessoa, a gente matou só uma pessoa. Imagine os irmãos, se, digamos, o apóstolo Paulo, a mãe dele tivesse abortado ele. Pensa aí que vácuo teria ficado na história. A falta desse homem. Ela praticou 3 abortos, se converteu, achou que estava tudo sanado. E aí de repente ela tem um filho, o filho cresce,
E depois, já que estava jovem, esse filho adoece e foi parar na UTI. E essa mulher estava desesperada, e ela estava se queixando para Deus: mas Deus, como é que pode? Agora eu sou uma mulher crente, e o Senhor permite que isso aconteça com meu filho. Aí, nessas jesuicidências da vida, que eu não acredito que seja coincidência, ela foi parar exatamente no congresso onde essa pregadora estava ministrando. E aí, no segundo dia do congresso, ela procura essa pastora e ela vai conversar: olha, eu queria que a senhora orasse pelo meu filho está nessa condição, e meu filho está doente, e eu não aceito que Deus esteja fazendo isso com meu filho. Aí diz que enquanto a pastora estava ali conversando com ela, o Espírito Santo soprou no ouvido da pastora que aquela mulher já houvera cometido alguns abortos. E a pastora pergunta para ela: a senhora já praticou aborto? E ela desconversa e vai embora. No dia seguinte, ela volta a procurar a pastora, porque o filho havia piorado. E ela diz: pastora, realmente pratiquei 3 abortos. Mas o que isso tem a ver com o filho? E a pastora disse: a senhora derramou sangue de 3 inocentes. Na Bíblia, queridos, quando Deus fala a respeito de Abel, Ele diz: o sangue de Abel clama até a minha presença. O sangue do inocente Abel chegou até a minha presença, clama diante de mim. Queridos, o sangue dessas crianças abortadas está chegando até Deus. Estava ouvindo, queridos, que existem países onde o aborto é liberado, que algumas mulheres já praticaram 19 abortos, 20 abortos. Agora existe uma guerra no Brasil para liberar o aborto também no Brasil. Imagine, os irmãos, se o Brasil já está passando pelo que está passando, imagine se essa coisa horrenda for liberada. As nações estão manchadas pelo sangue de inocentes, queridos. E este sangue tem chegado até a presença de Deus. E a pastora falou para aquela mulher: olha, você já se arrependeu do que você fez? Do crime que você praticou, ou dos crimes que você praticou, você já se arrependeu? Ela disse: pastor, então vamos fazer o seguinte, vamos orar aqui agora, e eu vou confessar a Deus. A pastora disse: não, você precisa sentir o peso do seu pecado. Você precisa se arrepender de verdade. Não é só assim não, abrir a boca, sabe, da boca para fora e dizer que se arrependeu, e dizer que está confessando. Não, tem que sentir o peso da culpa. Davi disse: eu pequei contra ti, meu Deus, e contra ti somente pequei. E ele chega um momento que ele clama dizendo assim: Deus, não afaste de mim o teu Espírito. Ela foi para casa. No outro dia ela volta. E ela disse: pastor, eu não aguentei. Eu chorei tanto, quando o Espírito de Deus, sabe, me convenceu do meu pecado. E hoje, verdadeiramente, pastor, eu estou arrependida pelo que eu fiz. A pastora foi embora, depois dessa confissão arrependida. Aí diz que um dia ela está pregando em um determinado lugar e falando sobre essa experiência. Aí de repente vem uma mulher caminhando até diante do altar
E ela fica ali parada, e a pastora está falando sobre a experiência da mulher que se arrependeu, que tinha praticado aborto. E diz que a mulher fica ali, aí daqui a pouco a mulher levanta a mão e diz assim: pastor, eu posso falar? E a pastora disse na plataforma, e ela começa a falar: pastora, a senhora lembra, eu sou aquela mulher que havia praticado 3 abortos. Depois daquele dia, pastor, meu filho começou a melhorar. E louvado seja Deus, meu filho está curado, já vai se casar. Heranças familiares. Queridos, olha o que nós precisamos fazer diante dessas coisas. Primeira coisa, precisamos nos arrepender. E algo que eu aprendi, queridos, estudando a respeito desse assunto, não é somente a mulher que é culpada do pecado, desse pecado. Não. O marido que consentiu e às vezes pagou, o marido, o namorado, seja lá quem for, é coparticipante nesse pecado. A pessoa lá que fez a operação, a pessoa lá que agiu no hospital, na clínica, seja lá onde for, também é culpada desse sangue. Diante dessas coisas, o que nós precisamos de verdade? Primeira coisa, é necessário que nós nos arrependamos. Nesses dias nós estamos orando pela nossa nação. É necessário que nos arrependamos pela nossa nação. E se você está inserido também nesse tipo de coisas, você precisa se arrepender. Quer seja no adultério, quer seja na fornicação, quer seja na mentira, no roubo, seja lá o que você anda praticando, ou que você praticou, e que até hoje, sabe, não houve arrependimento, não houve confissão, precisa haver arrependimento. Segunda coisa, você precisa abrir a boca para confessar. Mas pastor, eu não posso confessar na mente? Não. Por quê? Porque os demônios não conseguem ler o que você está pensando. Deus sabe o que está na sua mente, mas os demônios não. E eles vão continuar cobrando até você abrir a boca para confessar, para falar a respeito do seu pecado. E tem mais, tem algumas coisas que você vai precisar falar com algumas pessoas. Abrir a boca e contar: olha, me ajude aqui, porque a Bíblia diz assim: olha, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis, e orai uns pelos outros para que sareis. Então você vai ter que abrir a boca, contar para alguém de confiança, para essa pessoa orar por você, para haver cura, para haver libertação na sua vida. Essas coisas não estão escritas somente por estarem escritas, não, queridos. São para nós colocarmos em prática. Arrependimento. Segunda coisa, confissão. E em alguns casos, reeducação. Porque estávamos caminhando em uma prática pecaminosa. Precisamos agora nos reeducar, nos reposicionarmos. Esse é um período, queridos, de esfriamento espiritual em diversas partes. Há muitas pessoas que se esfriaram espiritualmente falando. Há muitas pessoas, queridos, que talvez depois da pandemia não voltem mais para as igrejas,
porque gostavam desse ambiente fora da igreja. Algumas pessoas que estão vindo para a igreja, sabe, no empurrão mesmo. Porque não conseguem nem ler a Bíblia. Esse é o momento de você abrir a sua boca, falar, colocar para fora. Davi vai dizer que enquanto ele se calou, os seus ossos se secaram. É necessário abrir a boca e falar, para que sejamos curados, para que sejamos libertos, para que sejamos restaurados. Você pode falar com Deus agora? Fala para Deus. Quem sabe você está vivendo um momento assim. Heranças emocionais, heranças espirituais. Talvez você pare para pensar. Na sua família todo mundo é assim, explosivo. Ninguém trata o outro com amor, com paciência. E aquilo que você achava que era tão errado no meio da sua família, hoje é você quem está colocando em prática. É você quem está fazendo assim. Heranças emocionais. Muitas vezes aquilo que a gente condenava tanto nos outros se tornou a nossa prática. Eu conheço uma pessoa que reclamava muito porque o pai conversava tanto que irritava. E hoje essa pessoa está igualzinho ao pai. Conversa tanto que às vezes irrita. Heranças emocionais. Pastor, tem como vencer isso? Tem sim. É na base do perdão, do arrependimento, da confissão. Jefté foi criado no meio de uma família onde ninguém se importava com ele. E ele se tornou igual aos seus familiares. Ele esquece que tinha filha. É o seu momento com Deus. Deus tem reservado esse tempo para mim, para você, para tratar conosco. Não saia desse lugar da mesma forma como você chegou, não. Às vezes nós até dizemos assim, poxa, essa palavra falou comigo, mexeu comigo, mas a gente sai daqui e esquece tudo. Não deixe essa palavra se esvair. Não deixe essa palavra virar fumaça, não. Aplica a realidade que muitas pessoas estão vivendo dentro da própria família, no casamento, destruição da família, destruição do casamento. Isso tem jeito. Tem jeito. É mudança de atitude, é mudança de comportamento, é mudança de mentalidade, é mudança de visão. A visão de Jefté se tornou igual à visão da família, mas a sua visão pode mudar. Deus está falando contigo. Deus está falando ao teu coração. Se Deus está falando ao teu coração, é porque Ele sabe que é possível sim mudar. É possível. É possível haver cura. Onde existem feridas, onde existem marcas do passado, é possível haver cura. É possível haver restauração. Se há prisões espirituais, heranças espirituais, é possível a libertação. É possível mudar o quadro. É possível.
Existe um Deus, um único Deus, que se importa conosco. Talvez o seu pai foi igual ao pai de Jefté, não se importava com você, não dava atenção para você. Mas existe um pai no céu que olha para você, os olhos dele estão sobre você, ele se importa contigo. Eu acredito que quando Deus olha para nós aqui reunidos, Ele não vê somente uma massa reunida, não. Ele vê cada um de nós individualmente. Por isso Ele trata com cada um de nós individualmente. Ele te chama de filho, Ele te chama de amigo, Ele te chama de companheiro. Ele deseja, sabe, ver você vivendo uma vida melhor. Ele deseja te dar alegria, porque Ele te ama. Nós precisamos entender essas coisas, porque Deus nos tira de casa, sabe, em um dia como este, onde nós poderíamos estar em casa, agora descansando, fazendo tantas coisas, mas Ele nos tirou das nossas casas, nos trouxe a este lugar, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos ama. Aleluia, Pai. Glória ao Teu nome. O Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus grande, Tu és incomparável, Pai. Não há, Senhor, outro Deus semelhante a Ti. E nós queremos sim, meu Pai, Te agradecer nesta hora, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Talvez, meu Deus, algumas pessoas chegaram a este lugar questionando as suas próprias vidas, questionando as suas histórias. Deus, talvez aqui o Senhor tenha falado aos seus corações a respeito, Senhor, de coisas, de experiências. E quem sabe, Pai, alguém vai sair daqui hoje com um pensamento, Senhor, de que é possível, Senhor, porque Tu és forte, tremendo, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és grandioso, glorioso, eterno, bendito. Tu és o nosso Deus forte, Tu és, ó Deus, verdadeiramente Tu és o grande El Shaddai, o Rei de toda a terra, aquele que em seu infinito amor nos amou de uma forma tão tremenda, que deu o que de melhor possuía, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Pai, em nome de Jesus, Deus, talvez aqui no nosso meio existam diversas pessoas que se encaixaram, Pai, dentro, ó Deus, dessas realidades aqui apresentadas, das heranças emocionais, de um lar disfuncional, de um lar que provocou feridas, de um lar que machucou, de um lar que abandonou, de um lar que rejeitou. E daí, meu Deus, vieram heranças emocionais que hoje machucam. Meu Deus, mas existe essa grande possibilidade que o Senhor hoje fala aos nossos corações, de sermos melhores. Pessoas, meu Deus, que se sentiam presas espiritualmente falando. Deus, muitas vezes, ó Pai, perturbação demoníaca dentro de casa, perturbação, Senhor, maligna dentro de casa, com tantas coisas, com tantas dificuldades financeiras, biológicas. Meu Deus, e quantas dessas coisas vieram, meu Senhor, por causa de coisas do passado, que foram, Deus, ficando como herança da família. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, a verdade nos liberta. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá, meu Deus, esta condição de conhecermos a verdade a cada dia. Deus, muito embora saibamos que a verdade absoluta é Jesus, mas é necessário que conheçamos, ó Deus, Jesus que foi revelado
gerado por meio da palavra. Essa palavra, Deus, enxertada em nós, que é poderosa, Senhor, para restaurar as nossas almas. Essa palavra que é poderosa, meu Deus, quando ela penetra profundamente, divide alma e espírito, juntas e medulas. Deus, é necessário que conheçamos mais ao Senhor por meio da Tua palavra. Muitos de nós, meu Deus, paramos na superfície e precisamos mergulhar mais, precisamos nos aprofundar mais no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor. Deus, entendermos sim que é por meio da Tua palavra que o Senhor cura, é por meio da Tua palavra que o Senhor liberta. Meu Deus, quantos de nós estamos lendo a Bíblia como se fosse um livro qualquer? E precisamos sim, Deus, ler, ó Deus, entendendo que é por meio, Pai, dessa leitura, é por meio do ouvir, que o Senhor nos cura e que o Senhor nos liberta. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Guarda-nos no caminho, meu Deus. Livra-nos de todo mal. Dá-nos, meu Deus, uma semana inteira na Tua presença. Deus, é nesse lugar, que não é, ó Deus, um lugar geográfico, mas é esse lugar, Deus, que é o Senhor, onde nós, Pai, podemos sim nos posicionar para receber vida e vida com abundância. Pai, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor os nossos copos com água e pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor coloque no Teu poder, da Tua vida nesse copo com água. Meu Deus, nós não estamos de maneira nenhuma idolatrando o copo com água, nem estamos declarando, Deus, que essa água é especial, que essa água, meu Deus, é uma água milagrosa, de maneira nenhuma. Mas nós estamos crendo que o Senhor pode sim usar dessa estratégia para trazer cura ao nosso corpo e para trazer cura à nossa alma. Obrigado por tudo. Obrigado, Deus. Obrigado, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua doce presença neste lugar. Senhor, seja Tu também, meu Deus, com aqueles que estão em suas casas, com aqueles que estão a nos ouvir, acompanhando, meu Deus, esse momento conosco. Que o Teu poder se manifeste em suas vidas e que essas casas recebam da presença do Senhor, no nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam conosco e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. E a igreja diz: Amém. Amém. Beba sua água com fé.